A gente te conta agora que a Câmara dos Deputados incluiu na pauta a urgência para o projeto que busca anular os efeitos do governo federal sobre o IOF, Imposto de Operações Financeiras. Decisão foi tomada no Colégio de Líderes, inclusive a gente adiantou isso aqui para você, depois do fiasco, né? Aquela fiasqueira, como dizem por aí, aquela reação negativa de parlamentares, medida provisória publicada pelo governo nessa semana, que faz parte do pacote de medidas propostas pelo Ministério da Fazenda para atender às metas do arcabouço fiscal. Segundo o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o que a gente te contou é que a afirmação dele é de que não há clima nenhum para ficar aumentando imposto no Brasil. Na bancada do Paraná, e essa é a novidade aqui para nossa audiência, a derrubada da medida encontra apoio entre parlamentares. Já se manifestaram contra essa história de ficar aumentando o IOF os deputados Rodrigo Stacho, do PSD, Ricardo Barros, de Seu Esperafico, e Vermelho, do União Progressista, Raul, do Podemos, Matheus Loyola também, do União Progressista, e Diego Garcia, do Republicanos. O deputado Tadeu Venere, do PT, vai votar contra a derrubada do decreto e, portanto, mantendo as medidas do governo que elevam o IOF. O deputado Ricardo Barros, do Progressistas, disse à Jovem Pan que vai votar a favor para esta derrubada que anula o aumento do IOF. Vamos ouvir o que disse Ricardo Barros. Nós vamos votar pela derrubada dessa medida que aumenta o imposto de operações financeiras, porque ela, de fato, não teve aceitação, não é a melhor solução. O governo precisa encontrar uma solução negociada, especialmente no corte de gastos e não no aumento da carga tributária. Vamos votar a favor do projeto de decreto legislativo que elimina esta decisão do governo. O deputado federal Vermelho, do Progressistas, defende que o governo corte despesas ao invés de elevar os impostos. Nós não vamos mais votar nada que trata de matéria de aumento de impostos. Chega, acabou. O povo não aguenta mais aumento de imposto. O empresariado não aguenta mais aumento de imposto. O governo que faça a sua parte, corta gastos, corte regalias, corte mordomias, corte viagens de esbanjamentos e vamos economizar. Chega, não tem mais carga tributária. Diego Garcia, do Republicanos, também aqui do Paraná, ouvinte, defendeu derrubar a medida que aumenta o IOF. Sou totalmente contrário ao aumento do IOF e à nova medida provisória apresentada pelo governo Lula. Inclusive, fui um dos primeiros deputados federais a protocolar um PDL para derrubar esse novo decreto, o PDL 324 de 2025. Depois de ser muito criticado e pressionado, o governo Lula disse que ia recuar no aumento do IOF, mas o novo texto ficou ainda pior. Agora estão tributando investimentos que financiam o agronegócio, a construção civil, o crédito imobiliário, que antes eram isentos. Na prática, estão punindo quem investe no Brasil. Com esse novo texto, até as pessoas físicas serão tributadas. O que era isenção virou nova fonte de arrecadação às custas de quem mais trabalha. O Brasil precisa de responsabilidade, sim, mas do lado certo, cortando privilégios, combatendo a corrupção e administrando bem o dinheiro público. O deputado federal Seu Esperafico, do Progressistas, diz que também assinou a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que é de autoria da deputada Carol de Tone, do PL de Santa Catarina, que propõe a extinção do IOF. A medida ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e, se aprovada, vai seguir para análise em 2 turnos no plenário. Bom, tá aí, né? Já era de se esperar que no Paraná a gente tivesse majoritariamente essa leitura, né? E que ficassem do lado do governo seus apoiadores de base. É isso que a gente tá lendo por lá, que nada mais é do que um reflexo, inclusive. Só um recado do Hugo Motta de que não tem clima para fazer valer essa visão, né? De no canetaço você conseguir manter decreto e medidas sobre o imposto de renda, de operações financeiras, já dá uma sinalização do humor dos deputados para essa votação. E ninguém aguenta mais, né? Vamos falar a verdade, essa sexta-feira eu tô aqui, né? Ninguém aguenta mais, Camila Andrade. Mas é que também, Rafa, o cenário não contribui. Obrigada. É isso, não contribui mesmo.
Puxa, tudo que parece que a gente tá sempre pagando. Que horas que vamos noticiar que, olha, cortaram gasolina barata, pode comprar picanha nessa sexta-feira aí que tá barata no seu final de semana. Não chega nunca, né? É uma série de frustrações. E tá aí, o que se desenha basicamente é mais uma derrocada para o governo lá no Congresso. E chama muito a atenção a forma como toda essa história escalou em Brasília. Porque eu lembro, Rafa, começou com o anúncio do governo de contingenciamento e de congelamento de gastos. Mais de 30 bilhões. Mas estava ali nas letras miúdas, ao fim do anúncio, o aumento do IOF, que é um imposto que é regulatório. Não é um imposto para arrecadar. Por isso que foi interpretado já de imediato como um controle de capitais, uma forma de desestimular as pessoas a tirarem os recursos aqui do Brasil, o que é visto, claro, com muita preocupação. O governo recua imediatamente ao entender que o recado, segundo eles, foi contrário à intenção de fato, faz ali um meio termo, criam outras medidas para substituir esse aumento, porque vai precisar do recurso para cumprir a meta fiscal, para cumprir o que foi prometido, que está lá no arcabouço fiscal desenhado por esse governo, vai ter que apertar as contas ou então conseguir mais dinheiro. Só que essa construção das medidas, Rafa, a gente tem que lembrar que ela foi feita em conjunto com o Congresso, ou melhor dizendo, com os presidentes das casas, com o Hugo Mota da Câmara dos Deputados, com o Davi Alcolumbre. Tanto que no domingo, depois daquele almoço que era tão esperado, você viu o Hugo Mota defendendo as medidas que foram anunciadas. O último tópico, estudar análise de corte de gastos. Chegou lá no Congresso, os congressistas disseram, como assim? Primeiro que os líderes partidários não participaram dessa decisão, desse almoço de domingo. Foram só os presidentes das casas. Faltou combinar com os russos. O Congresso olhou para aquela lista e falou, vocês estão de brincadeira. Que no meio desse cenário, me vem com aumento de IOF, que pode ser interpretado como controle de capitais, aí recua e cria uma série de medidas que aumentam impostos ou criam taxação em setores que não tinham, em investimentos que não tinham anteriormente. E aí, Rafa, também tem que ser dito aqui que o lobby tem atuado muito fortemente no Congresso, inclusive o lobby das bets. As bets vai aumentar essa tributação, vai chegar, se eu não me engano, a 18%. Eles não estão felizes, contentes com isso. Estão pressionando os congressistas. É o caso também do setor agropecuário, do setor da construção civil, que vão ser impactados com o aumento do LCI, do LCA, a taxação que hoje não existe, que passaria a ser de 5%. Ou seja, a reação do mercado e a pressão sobre os congressistas é tamanha que a reação é não só você desaprovar, derrubar essa medida provisória que, apesar de todas essas críticas, o governo peitou e colocou lá na Câmara dos Deputados para votação, como também estudar medidas de reverter a decisão do governo quanto ao IOF, que é uma atribuição do governo federal, porque eu lembro mais uma vez, é um imposto regulatório. Ou seja, o que era para ser uma boa notícia, a gente está aqui olhando para as contas públicas, encontrando um caminho para não furar o arcabouço fiscal, o nosso orçamento, cumprir a nossa meta fiscal, virou uma crise sem tamanho para o governo. A defesa do Lula, o Haddad se mantendo firme, dizendo que é justiça tributária, que corresponde ao que é a política de governo, que é você tributar o andar de cima, nas palavras deles, para justamente garantir que as pessoas, a maior parte da população, tenha ali um equilíbrio, um benefício sendo retornado em programas sociais. Só que isso não está colando no Congresso. E não vai adiantar, Rafa, você ficar com esse mesmo discurso se não vier com o corte de gastos que os congressistas estão pontuando. Porque você está vendo a adesão, inclusive, de deputados da base. E aí eu não estou nem falando dos partidos do Centrão, que a gente já sabe que é fisiologista e que vota com o governo só quando convém, apesar de ter ministério. É o caso do próprio partido do Hugo Mota. A gente está falando de congressistas de partidos realmente alinhados à esquerda. Porque é preciso dar esse exemplo. Isso é um eco do que diz a própria população. É só a gente olhar para o histórico de pesquisas que demonstram a aprovação da população em relação ao governo Lula. Vem decaindo mês a mês. A pergunta que fica, Rafa, é se o governo vai ficar só olhando para toda essa crise criada por eles mesmos ou se eles vão vir com uma solução, com um corte de gasto. Vou dar até aqui algumas sugestões, Rafa, porque o governo sabe o caminho. A gente está falando de mudanças estruturais.
Esse governo já indicou várias vezes que faria essa desvinculação do aumento real de salário mínimo aos benefícios, ou seja, aos aposentados, até a beneficiários do INSS, quem está com seguro-desemprego, mas nunca encaminhar isso para o Congresso. Só aí você já teria um alívio nas contas imenso, porque quanto que representa a folha de pagamento hoje? Gastos com pessoal? É mais de 40% do orçamento. Será que esse não é um caminho? Eu tenho dúvidas, inclusive, se o Congresso aprovaria essa medida, porque também seria impopular com a população. Mas a gente precisa encarar os problemas. Essa que é a questão. Ninguém quer encarar o problema. O problema está posto na mesa, todo mundo tem uma justificativa, mas ninguém encara ao certo. E aí, de novo, é preciso união. É preciso que executivo, que legislativo, que judiciário trabalhem em consonância em prol do que a população quer. Que é realmente um Estado que funcione, que seja eficaz, que trabalhe no verde. Mas aí, Rafa, também tem que olhar para as emendas parlamentares, também tem que olhar para os supersalários do judiciário. Então, existem caminhos, existem soluções possíveis. O governo tem que propor, e claro que também todos os demais poderes têm que estar dispostos a, junto com o governo, fazer essa construção e essa aprovação. Porque o que não dá é para a gente continuar nessa situação, sabendo que as contas não vão fechar ao fim do ano, nem nesse, nem no próximo, e que sem essas reformas, sem essas mudanças estruturais, esse vai ser um problema que vai se repetir ano após ano. A gente já trouxe aqui parlamentar paranaense, é o caso do senador Euriovisto Guimarães, que diz que é só uma questão de tempo para o país falir. E aí, a gente vai ficar esperando? Quase que eu soltei um vai aqui, né? Porque infelizmente essa é a tendência. 3 horas e 47 minutos.